Eu queria dizer que nós vamos estudar um pouco dessa carta de Paulo a Tito, porque nesta carta eu percebo um dos capítulos mais importantes da Bíblia para nós equilibrarmos a nossa compreensão da graça e das obras. Existem no meio religioso dois extremos que o diabo gosta. O primeiro extremo que o diabo gosta é aquele em que as pessoas fazem das obras um meio de ganhar o favor de Deus. Isso é tão diabólico que em Gálatas 1:8 Paulo chama isso, Gálatas 1:6-8, Paulo chama o legalismo de outro evangelho. Ou seja, não é o evangelho de Jesus Cristo. Então há o extremo do legalismo, que faz das obras um meio de ser aceito por Deus. Eu só me sinto aceito por Deus se eu consigo fazer algo para Deus. Isso é totalmente antibíblico. Porque nada do que você faça lhe torna aceitável diante de Deus. Um outro extremo que existe no meio cristão é o seguinte: já que Deus não necessita das minhas obras para me aceitar, isso significa que eu posso ser do jeito que eu sou, Deus me aceita do jeito que eu sou e vou permanecer do jeito que eu sou. Esse é um outro extremo que o diabo gosta, porque a graça de Deus, além de não ser legalista, ela não é também uma graça barata. Quando eu aceito a graça de Jesus Cristo na minha vida, ela vai começar uma obra na minha vida que vai durar por toda a minha existência, chamada santificação, e que vai me tornar semelhante a Jesus todos os dias, cada vez mais. Então é para nós não irmos para nenhum desses extremos que o demônio gosta, é que eu quero apresentar essa mensagem a vocês com base na carta de Paulo a Tito. Antes de lermos o capítulo 3, só uns detalhezinhos rápidos. Paulo escreveu a Tito. Tito era um jovem pastor que havia sido formado na escola de teologia do apóstolo Paulo, e Paulo deixou Tito cuidando de uma igreja na ilha de Creta, que é da região da Grécia. E nesta carta, Paulo começa a dar umas instruções para Tito de como ele deveria escolher a liderança da igreja para fortalecer aquela igreja que estava fraca. É uma igreja que estava fraca espiritualmente, tinha alguns problemas, e aí Paulo deixou Tito em Creta, cuidando daquela igreja que havia se estabelecido naquela ilha grega, e aí Paulo envia recomendações de como escolher a liderança, de como ele deveria proceder para ensinar as pessoas biblicamente, de como Tito deveria proceder como um jovem pastor. E provavelmente, amigos, Paulo escreveu essa carta por volta do ano 65 depois de Cristo. E entre as orientações que ele dá para Tito, Paulo registra nesta carta a ele, o que para mim é um dos capítulos mais importantes para nós compreendermos a relação entre graça e obras, para não irmos para nenhum extremo que agrada ao demônio. Porque se você vai para o extremo do legalismo, achando que a tua guarda do sábado e o teu dízimo te tornam aceitáveis diante de Deus, então o diabo está muito feliz com isso, porque você está substituindo a cruz de Cristo pelas suas obras. Agora, se você aceitar a graça de Cristo e você pensa que você não deve separar um dia especial de 24 horas para estar com Jesus, e se você pensa que você não deve dedicar a Jesus também o seu bolso, esse é um outro extremo que o diabo gosta. Então é para nós termos uma vida cristã, queridos, equilibrada, é que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, deixou esse capítulo 3 da carta a Tito, que nós vamos começar a ler e estudar agora. Vamos ler aqui a partir do verso 1. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos.
os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de nosso Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Até aqui. Falando da conduta do crente salvo pela graça, Paulo começa a orientar primeiramente o seguinte: é importante que vocês sejam obedientes às autoridades e se sujeitem aos governantes. Um cristão que realmente aceitou a graça de Jesus, mesmo que seja uma pessoa falha e cometa os seus erros, ele não vai ser um transgressor da lei. Então você precisa ser honesto em todas as suas negociações para que você não esteja aí indo contra aquilo que a lei ensina. Outra coisa que o texto fala que os crentes salvos pela graça fazem é não caluniem ninguém. Eu não sei se você sabe, mas caluniar irmãos é algo muito sério para Deus. Queridos, nós nunca deveríamos tomar parte na conversa com o fofoqueiro. Quando nós tomamos parte na conversa com o fofoqueiro, nós estamos alimentando o egoísmo dele, nós estamos nos contaminando pela fofoca, e isso é passível de disciplina eclesiástica. Outra questão interessante é que o texto fala assim: sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Isso significa que eu e você não devemos ser mansos apenas com o nosso chefe. É muito fácil falar docilmente com o chefe. Agora, quem é cristão de verdade, ele também vai ser manso e dócil no seu tratamento com outras pessoas. Ele vai ser manso com seu cônjuge, com seus filhos, vai ser uma pessoa mansa em casa também. Vocês pararam para pensar, queridos, o quanto nós, seres humanos, somos problemáticos e hipócritas? Quando um chefe perverso faz algo contra nós, ou ameaça de alguma coisa, temos um ódio dele mortal, mas na presença dele conseguimos nos manter tranquilinhos para não perder o trabalho. Mas nós não conseguimos nos manter mansos e tranquilos em casa para manter a nossa família? Hipocrisia. Paulo está dizendo assim, não seja hipócrita. Diga para os cristãos aí da ilha de Creta que não sejam hipócritas, sejam mansos para com todos os homens. E no verso 3 Paulo fala assim: houve um tempo em que nós éramos insensatos e desobedientes. Ou seja, antes de conhecermos a graça de Cristo, nós fazíamos tudo o contrário ao que eu mencionei para vocês aqui nos versos 1 e 2. E outras coisas mais. E o verso 4, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestará a bondade e o amor pelos homens, ou seja, quando Deus deu o plano de salvação, e nós aceitamos a Cristo, Ele deu para que nós mudássemos certos padrões de comportamento, que prejudicam a nossa espiritualidade e o nosso relacionamento com as pessoas. Interessante, queridos, que nesse verso 4 aqui, ou melhor, nesse verso 5,
é dito que a bondade e o amor de Deus pelos homens se manifestaram, olha de que maneira, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, Deus manifestou o seu amor por você na cruz, não pelo que você poderia oferecer para Ele. Quer uma prova disso? O que você teria para oferecer por Jesus na cruz se você nem tinha nascido naquela época? Você não tinha nada para oferecer para Deus. Deus fez isso de livre e espontânea vontade, porque Ele ama a raça humana. E isso Ele fez também pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Melhor, por meio do lavar regenerador do Espírito Santo. Quando Cristo pagou a sua e a minha dívida na cruz, Ele ao mesmo tempo deu não somente a pessoa de Jesus para viver neste mundo. Depois que Cristo sobe ao céu, ele manda um substituto à altura de Jesus para fazer uma outra obra. Enquanto que a segunda pessoa da divindade paga o preço pela nossa salvação, a terceira pessoa da divindade passa a fazer uma obra de transformação em nós para nos parecermos cada vez mais em caráter com Cristo. É por isso que em Romanos 8, 29 é dito que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Perceba, Deus não predestina para irmos para o céu ou para o inferno, como ensinam os calvinistas. Deus predestinou não pessoas para ir para o céu ou para o inferno. Ele predestina o caráter daqueles que aceitarão a Jesus. Ele predestinou-nos para nos sermos a imagem de Cristo. Deus predestinou que aquele que aceitará Cristo se pareça com Cristo, na forma de viver, na forma de tratar as pessoas. Sabe que tem muito cristão que deveria ler aquele livro do Morris Venden, Como Jesus Tratava as Pessoas. Eu percebo cada coisa. Eu recebo no blog do programa Na Mira da Verdade muitos depoimentos bonitos, legais de pessoas aceitando a verdade por meio do programa, por meio da Novo Tempo, mas ao mesmo tempo eu recebo tantos comentários mal educados de gente que se diz cristã, que a única coisa que eu posso dizer é que desse tipo de cristão o inferno vai estar cheio. Nós deveríamos nos perguntar, queridos, como Jesus tratava as pessoas. Porque um crente que vai sendo transformado pela graça de Jesus todos os dias, ele vai melhorar também na forma como trata aqueles que o rodeiam. Se você é um crente que trata as pessoas de maneira diferente como Jesus tratava, eu vou lhe dar um conselho. Arrependa-se. Arrependa-se agora. Faça uma oração para Jesus agora. Pedindo assim: Senhor, me perdoe por eu não ter ainda aprendido a tratar as pessoas como o Senhor quer que eu as trate. Se você pedir esse perdão, Deus vai lhe dar. Agora, peça esse perdão e esteja com seu coração disposto a permitir que o Espírito Santo regenere você, lhe transforme, para que quando ao você tratar alguém, seja dentro da sua casa ou fora de casa, as pessoas possam ver Jesus em você. Vamos ler a partir do verso 7, queridos, do capítulo 3, agora. Ele, falando de Jesus, o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra e espero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Aqui está
estão dois versos que equilibram ainda mais a questão de fé e graça. Paulo começa mostrando como deve ser a conduta do cristão, mas para não gerar nenhuma possibilidade de dúvida, ele já avisa, olha, eu falei para vocês do que Cristo fez por vocês, falei que deve submeter as autoridades, não caluniar pessoas, não ser fofoqueiro, ele falou um monte de coisa. Mas não se esqueçam de uma coisa, vocês são justificados por sua graça. Nada do que você e eu, querido amigo, querida amiga, fazemos, nos torna aceitáveis diante de Deus. Você sabia que Deus não ama mais a você porque você é um guardador do sábado? Deus fica feliz em você fazer do sábado um dia especial de adoração a Ele. Mas Deus, pela sua guarda do sábado, você não se torna aceitável a Deus, sabe por quê? Por mais que você e eu nos esforcemos para fazer a vontade de Deus, não conseguimos fazê-la 100% do tempo, até mesmo em pensamento. Então por isso que a nossa justiça é comparada em Isaías 64:8 a trapo de imundícia. De acordo com Gálatas 3:10, Paulo diz assim, maldito o que não vive debaixo, o que não observa toda a lei. Ou seja, como nós não conseguimos 24 horas do tempo fazer a vontade de Deus, Deus precisou tomar uma atitude drástica para nos salvar. Vir pagar a dívida que tínhamos para com essa lei. A nossa situação, queridos, é tão grave que Romanos 8:3 chega a dizer que a lei de Deus está enferma por causa da nossa carne. Ou seja, a lei não é o problema, né? Porque em Romanos 7:12, Paulo diz que o mandamento é santo, justo e bom. Só que Romanos 8:13 ele fala que a lei está enferma por causa do pecado. Ou seja, a lei não pode fazer nada para tornar você santo e aceitável diante de Deus. Porque por mais que você se esforce, você acaba caindo. Essa é a nossa realidade. E se nós não aceitarmos essa realidade, queridos, nós não vamos sentir necessidade de Jesus. E quando você não reconhecer que você tem uma natureza que gosta mais das coisas ruins do que das coisas boas, você não vai sentir uma necessidade desesperada de se relacionar com Jesus todos os dias. Agora, existe também no meio religioso, especialmente no meio evangélico, um ensino sobre a graça que mais parece uma desgraça. Ensina-se que, já que eu sou salvo pela graça de Jesus e que nada do que eu faça pode me tornar aceitável diante de Deus, então eu não tenho relação alguma para com a lei de Deus. Esse é um outro extremo que o diabo também gosta. A graça de Deus, queridos, ela não é uma graça barata, como eu afirmei no início. A graça de Cristo nos torna pessoas melhores do que éramos antes de aceitarmos essa graça. E por isso no verso 8 de Tito capítulo 3, Paulo falou assim, afirme categoricamente isso. Que os filhos de Deus se empenhem na prática de boas obras. Agora perceba, não como um meio de você ser aceitável a Deus, porque por mais que você faça, você é pecador, você é inaceitável diante de Deus. Mas, porque Deus te aceitou por meio da obediência perfeita de Jesus, aí você recebe um poder transformador e motivador para buscar parecer-se mais com Jesus todos os dias. As obras nossas, queridos, aquilo que nós fazemos de bom, tem que vir como resultado de um coração que está sendo transformado. Agora, não como um meio de agradar a Deus. Agora, digamos que você erre
Você tem uma vida cristã, mas você tem umas quedas. Eu lhe digo com toda certeza, mesmo que o pecado cause dor no coração de Deus, Deus não ama você menos porque você errou. Nós somos infiéis, queridos, mas Deus, Ele é fiel. O nosso amor é condicional a uma resposta. O amor de Deus não. Deus vai olhar para você assim, poxa, meu filho, você caiu de novo, então vamos lá, vamos levantar de novo? Estou aqui com você, meu filho. Enquanto a porta da graça não se fechar, Ele vai... Estou aqui com você, meu filho. Agora, quando a porta da graça se fechar, aí a coisa muda de figura. Além de falar algo sobre a conduta cristã, queridos, e também sobre o equilíbrio entre a graça e as obras, Paulo deu algumas orientações do verso 9 ao 11, muito importantes e que muitos de nós não seguimos, especialmente no nosso evangelismo por meio da internet. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. No verso 9, Paulo mostra que muito de nosso evangelismo pela internet está errado. Paulo orienta aqui a evitarmos discussões, controvérsias tolas sobre genealogias. Nos dias de Paulo, os indivíduos discutiam genealogia literalmente para ver quem realmente pertencia ao povo de Deus. Discutiam a respeito da lei. O termo lei aqui se refere aos escritos de Moisés. Discutiam questões a respeito dos escritos de Moisés que não eram relevantes. E aí Paulo fala, essas coisas são inúteis em si e sem valor. Eu percebo na internet um fenômeno muito interessante. Se um adventista lançar uma discussão tola na internet, mas vai chover de comentário em torno daquela discussão tola. Agora, se alguém posta uma coisa útil, uma verdade distintiva para ser estudada, quase ninguém lê. Queridos, como nós nos contentamos com pouco. Se for uma coisa polêmica e que nem tem muita base bíblica para você fundamentar aquilo, mas é só sua opinião pessoal, nós nos inflamamos e nos tornamos muito machos, né, para chegar na internet e meter o porrete naquele que pensa o contrário. Sinceramente, eu não entendo que tipo de cristianismo é esse, meus irmãos. Será que isso é porque nós não entendemos ainda bem o cristianismo, ou será porque isso é por causa da nossa cultura aqui brasileira? Porque na verdade a nossa cultura aqui, me desculpe, quem ama muito a pátria, eu também amo a minha pátria, posso falar, mas a nossa cultura é muito ignorante. Nós não sabemos discutir um assunto. Eu já percebi uma coisa, se alguém aborda um indivíduo na internet falando assim, olha, a lei foi abolida, o cara já vem com 5, 6 pedras na mão contra o indivíduo. Ora, você está provando que a lei foi abolida porque você não segue o princípio da lei, que manda amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se você dá uma resposta grossa, quando o indivíduo aborda você, contrário ao que você pensa, você está provando que a lei foi abolida porque ela não faz parte da sua vida. Você já perdeu o debate. Vocês perceberam? Se o indivíduo falou para você assim, a lei foi abolida, a reação é o seguinte, ficou com raiva? Respira,
e pensa o seguinte: bom, ele é ignorante, eu um dia fui ignorante também. Então, vamos abordar diferente? Olha, irmão, eu tenho a impressão de que você está redondamente enganado. Porque é o seguinte, Jesus tem um amor profundo por você e por mim. Jesus nos aceita independente daquilo que fazemos. Mas que, irmão, veja bem, a graça de Jesus existe para nos tornar pessoas melhores. Pode ser que a pessoa não aceite o que você está dizendo, mas pelo menos ela vai ver no seu comportamento que a lei não foi abolida. Sabe por quê? Porque você demonstrou amor. Agora, se o cara fala a lei foi abolida e você mete o porrete nele, aí ele vê, não, essa lei foi abolida mesmo, porque a lei não faz parte da vida desse hipócrita. Ele fala em 10 mandamentos, mas me chama de fanático, me chama de não sei o quê e vive me detonando. E nós nos detemos em discussões tolas na internet e perdemos a oportunidade. Você quer ver uma coisa que discussão tola? Quando eu postei no blog um artigo refutando uma doutrina diabólica aí que diz que Deus predestina uns para salvar, outros para se perderem, eu tive vários comentários. Mas não foi a mesma coisa quando eu postei um artigo falando sobre maquiagem, cabelo. Nossa, quando eu postei um artigo sobre isso, gente, tinha comentário que eu não conseguia nem vencer moderar. Eu pensei, mas quando tem um assunto doutrinário bem distintivo da igreja, ninguém quer saber de nada. Agora, quando é polêmica, todo mundo gosta. Paulo orienta-nos aqui, queridos, evite controvérsias tolas. Discuta a respeito de assuntos que são realmente importantes, que vão trazer crescimento para você. Meus amigos, eu falo porque eu já discuti tolamente muitas vezes. Quantas vezes eu fui tolo em, por exemplo, perder meu tempo com dissidente. Você quer ver? Olha o que diz o verso 10. Quanto àquele que provoca divisões, advirta uma primeira vez. E uma segunda. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Quantos anos eu perdi meu tempo lidando com um antitrinitariano que saiu da igreja porque descobriu, entre aspas, que o Espírito Santo não é mais Deus? E quanto eu entrei em discussão tola quando comecei a discutir com um perfeccionista que acha que ele vai chegar ao momento da vida em que ele não vai pecar mais nem pensamento e que a volta de Jesus depende do comportamento dele. Amigos, eu aprendi com duras penas que realmente aquele que provoca divisão, nós temos que adverti-lo uma primeira vez. Você viu um antitrinitariano escrever na internet, olha, a igreja se apostatou, está crendo no Espírito Santo. Você adverte ele uma vez. Olha, irmão, você está errado, a Bíblia ensina isso, repense o posicionamento. Aí o cara continua metendo o porrete na igreja. E fala mal da liderança. Você sabe que o ser humano, quando tem um pecado acariciado, ele quer projetar nos outros o problema dele para ele fugir dele. Isso não é honesto e nem vai trazer cura emocional. Nós só resolvemos o nosso problema quando paramos de projetar nos outros os pecados nossos e nós reconhecemos os nossos. Aí você fala para o indivíduo e ele mete o porrete e fala e fala. A Bíblia é clara, ó, se ele provoca divisão, adverte uma primeira e uma segunda. Depois disso, rejeite-o. Resumindo, fazer o que Paulo disse em 1 Coríntios 5,5, entregar para o diabo. Paulo falou, olha, esse indivíduo aí que está fazendo isso na igreja, entregue ele para Satanás. Quem sabe, ao ele ter o corpo destruído, afligido pelo sofrimento, por se afastar de Deus, talvez quando Jesus voltar, ele tenha se arrependido e volte pelo próprio sofrimento que Satanás impôs na vida dele, por ele se afastar de Deus. Talvez eu esteja falando aqui nesse momento para alguém que tem uma doutrina nova e que contradiz tudo aquilo que nós estudamos na Bíblia até o momento. Irmão, eu vou dar um conselho para você. Reveja o seu posicionamento com oração e humildade.
1 Coríntios 1,10 diz que Deus quer que todos sejamos um em pensamento. Se você acha que a igreja vai aceitar a crença diabólica, satânica, de que o Espírito Santo não é Deus, eu vou dizer uma coisa para você com muito carinho, mas com firmeza, porque eu não sou hipócrita. O que eu sou aqui no púlpito, eu sou em casa. E minha esposa, ela pode se manifestar em público e dizer, isso é um mentiroso, se ela quiser fazer isso, porque ela sabe que eu sou aqui, eu sou lá. Se você não quer crer no Espírito Santo, seja honesto, seja homem, ou uma boa mulher. Pega a sua Bíblia, coloca debaixo do braço e vai frequentar o salão do reino. Vira uma testemunha de Jeová. Não é simples? Vai congregar com quem crê do mesmo jeito que você. Não é melhor você congregar com alguém que crê como você do que você ficar num lugar onde a grande maioria pensa diferente e você está desgostoso, está causando divisão, está trazendo estresse para você, para outras pessoas. Então, seja mais honesto. Pega a Bíblia, vai para o salão do reino, vira testemunha de Jeová. Pronto. Resolvido o problema. Não é? Alguns perfeccionistas, eu até nem os critico por isso. Alguns perfeccionistas se acham tão mais santos dos que os outros que eles pensam o seguinte, bom, já que essa igreja mesmo está corrupta e eu estou no caminho, assim, estou um cara melhor, vamos fundar um outro grupo aí onde a gente vai congregar e vamos deixar esse povo para lá. É mais honesto fazer isso que ficar incomodando na igreja. Não é ideal, né? Ele está saindo do rebanho de Deus e está indo para o inferno, obviamente. Mas, pelo menos, é mais honesto, né? Do que ficar aqui fomentando os outros, trazendo divisão, briga. Queridos, Jesus não nos chamou para a igreja para brigarmos. Jesus nos chamou à igreja para amarmos. Para nos unirmos num propósito de fortalecermos, animarmos um ao outro quando estamos com problemas, ajudarmos aquele irmão que caiu em pecado ao invés de ficarmos olhando, olha lá, aquele lá é um pecador, aquela lá é uma pecadora, como se você que fala isso fosse um santo, né? A única diferença é que o seu pecado não foi público, o dele foi público. Única diferença, é a mesma coisa. Quem somos nós, meus irmãos, para ficar olhando para a vida dos outros? Não podemos fazer isso. Queridos, eu gosto muito dessa carta de Paulo a Tito porque ela dá um equilíbrio perfeito entre lei e graça. Nos dá instruções espetaculares de como sermos cristãos verdadeiros, honestos. Eu espero, meu amigo, que esses ensinamentos da carta de Paulo fixe na sua mente a seguinte ideia, entre as muitas que nós comentamos aqui essa noite. Que esta carta fixe na sua mente que nada do que você faz o torna aceitável diante de Deus. Ele o aceita do jeito que você é porque Ele lhe ama. Mas ao mesmo tempo que fique na sua mente o outro princípio de que Deus aceita você do jeito que está. Ele lhe ama. Mas Ele quer tornar você uma pessoa ainda melhor e mais feliz. Aí você percebe uma harmonia bíblica entre a graça de Jesus e aquilo que nós fazemos como resultado dessa graça atuando em nós. Evitemos, queridos, discussões tolas na internet. Não gastemos o nosso tempo querendo provar que nossa opinião pessoal e particular está correta. Agora, se você gastar um tempo para provar que o que você acredita tem base na Bíblia, aí sim. Isso aqui sim. A nossa opinião pouco importa. O que importa é se a palavra de Deus está sendo exaltada. E nunca se esqueça também de que Deus não nos chamou na igreja para sermos divididos. Chamou-nos para amarmos e sermos unidos. Que
essa graça especial de Jesus Cristo seja uma realidade na sua vida hoje e durante toda essa semana. Que você sinta o amor de Deus por você, que você sinta o lavar regenerador do Espírito Santo limpando a sua vida, tornando você uma pessoa mais feliz e melhor.